Bem-vindos! Esse é mais um recorte do todo. No vídeo de hoje, iremos falar sobre capitalismo, seus conceitos, crises e transformações. A palavra capitalismo, a gente ouve ela por aí o tempo todo. Mas, se a gente parar para pensar, o que ela significa de verdade? Acontece que a resposta não é nem um pouco simples. Na verdade, essa pergunta está bem no centro de um debate gigantesco, e é nesse debate que a gente vai mergulhar hoje. Para organizar essa nossa jornada, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, vamos entender o desafio de definir o termo. Depois, vamos mergulhar nas duas análises clássicas que moldaram toda a discussão. Em seguida, o choque entre a teoria e a história real. Aí, uma distinção crucial entre o capitalismo de ontem e o de hoje. E, por fim, a ideia de crise e o seu legado que continua até agora. Começando pelo básico, então, a própria definição de capitalismo já é um campo de batalha de ideias. Não existe um consenso único, mas sim duas grandes maneiras de enxergar o sistema. De um lado, tem quem veja o capitalismo de uma forma bem restrita, como um sistema puramente econômico, sabe? Uma peça no quebra-cabeça maior que seria a sociedade industrial. Mas do outro lado, existe uma visão muito mais ampla, a de que o capitalismo é uma formação social total. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a lógica do capital não fica só na economia, na fábrica ou na bolsa de valores. Ela se espalha por tudo, pela forma como nossos governos funcionam, pela arte que a gente produz e até pelo jeito que a gente se relaciona. Essa diferença de perspectiva, olha, muda completamente o jogo. Mas seja qual for a visão, algumas características são meio que universais. Primeiro, a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, fábricas, terras, tecnologia. Segundo, o trabalho assalariado, onde as pessoas, que são livres, vendem sua força de trabalho em troca de um salário. Terceiro, um mercado que é movido pela iniciativa privada. E, por último, uma busca que não para nunca pela racionalização e pela eficiência para maximizar o lucro. É essa combinação que torna o sistema único. Para a gente entender a alma do capitalismo, a gente precisa olhar para dois gigantes que analisaram um sistema de ângulos bem opostos: Karl Marx e Max Weber. As ideias deles basicamente definem o debate até hoje. Para Marx, o capitalismo não é só sobre produzir coisas. O produto mais importante do sistema é o próprio sistema. Cada dia de trabalho não cria só mercadorias, mas também reforça, dia após dia, aquela relação fundamental. A relação entre quem é dono do capital e quem precisa vender seu trabalho para viver. É um ciclo social que se alimenta dele mesmo. E como essa lógica funciona? Bom, para Marx, o lucro, que é o motor de tudo, vem da mais-valia. Pensa assim. Um trabalhador talvez produza o valor do seu salário em poucas horas de trabalho. O resto do dia, todo o valor que ele cria vai direto para o bolso do dono dos meios de produção. Essa mais-valia é o coração do sistema. E para Marx, essa relação não é uma parceria feliz, não. É uma contradição fundamental, uma falha de projeto que, na visão dele, um dia levaria o sistema todo ao colapso. Mas e se o motor não for só material? É aqui que a gente entra na perspectiva de Max Weber, que foi inspirada pela famosa expressão de Sombart, o espírito do capitalismo. A ideia aqui é que para o capitalismo moderno nascer, foi preciso primeiro uma mudança cultural, uma mudança psicológica muito profunda. Weber traça uma origem bem surpreendente para tudo isso. Ele argumenta que a ética protestante, com aquela ideia do trabalho como uma vocação divina, um beruf, incentivou um estilo de vida disciplinado, metódico, sem excessos. O sucesso material não era para gastar com luxo, mas sim um sinal da graça de Deus. Qual o resultado? A riqueza era sistematicamente poupada e reinvestida, o que acabou alimentando o motor da acumulação capitalista. Não era só economia, era uma mentalidade. Então, aqui a gente tem um contraste fundamental. O Marx vê um sistema movido pelo conflito de classes e pela exploração. Um sistema fadado a ruir. Já o Weber enxerga uma coisa diferente. Para ele, o motor é a racionalização, essa busca sem fim por eficiência. A essência é a otimização. E o perigo? Não é uma revolução violenta, mas algo bem mais silencioso. Uma jaula de ferro. Uma sociedade tão burocrática, tão regulada e previsível, que o espírito humano e a inovação seriam simplesmente sufocados. As teorias são poderosas, claro, mas o capitalismo não ficou parado no papel. Vamos avançar para sua evolução histórica e ver como o sistema se transformou radicalmente ao longo dos séculos. Olha, a jornada é longa. Começa lá no século XVI, com uma economia-mundo que já cruzava fronteiras. Depois, acelera de forma brutal com a Revolução Industrial no século XVIII. Aí enfrenta seu primeiro grande desafio com a organização dos trabalhadores no fim do século XIX.
quase desmorona com a crise de 1929 e se reinventa completamente no pós-guerra, com um papel central para o Estado. E essa citação do Maurice Dobb ilustra um ponto-chave. A Revolução Industrial, com o surgimento da fábrica, não mudou só a tecnologia. Ela cristalizou a sociedade capitalista, criando uma separação definitiva entre quem possuía os meios de produção e quem só tinha o seu trabalho para vender. Isso nos leva a uma distinção fundamental. O capitalismo que os economistas clássicos descreviam é muito diferente do sistema que a gente conhece hoje. Para descrever essa nova fase, surgiu o termo capitalismo organizado. Ele se refere a um sistema onde a livre concorrência dá lugar a grandes corporações, o Estado se torna um ator econômico central e os conflitos sociais são gerenciados e, digamos, institucionalizados. Vamos comparar diretamente para ficar mais claro. No modelo clássico, o ideal era a livre concorrência total e um Estado mínimo, que não se metia em nada. No capitalismo organizado de hoje, a realidade é de mercados dominados por monopólios e oligopólios, com o Estado super envolvido na gestão da economia e na mediação de conflitos. A mudança é drástica. Finalmente chegamos ao presente. A ideia de crise parece que sempre acompanhou o capitalismo, mas o que significa essa crise hoje em dia? A crise hoje não é só sobre o mercado financeiro, ela é bem mais profunda. Teóricos como Jürgen Habermas falam de múltiplas crises acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma crise cultural, onde aqueles valores de trabalho duro e poupança são substituídos pelo consumismo. Tem uma crise de legitimação, que é quando as pessoas começam a duvidar se o sistema é justo ou se ele sequer funciona. E tem também uma crise de motivação, onde o interesse individual entra em choque com o bem comum. E uma crise da capacidade do Estado de conseguir gerenciar todas essas pressões. A gente pode ver que o maior desafio não é puramente econômico. É uma crise de legitimação. Essa é a maior fatia do problema porque, se as pessoas perdem a fé na justiça do sistema, não há crescimento econômico que consiga mantê-lo estável no longo prazo. É uma questão de confiança, de consenso, e essa é a base de tudo. Então, como o sistema sobrevive a todas essas pressões? Um modelo para explicar isso é chamado de corporativismo. Mas calma, esquece o antigo significado autoritário dessa palavra. Nesse contexto, significa que as grandes decisões econômicas não são mais tomadas só pelo mercado. Elas são, na verdade, o resultado de uma negociação constante entre três grandes jogadores: as grandes empresas, os sindicatos organizados e o Estado. É tipo um pacto político para manter o barco flutuando, trocando estabilidade por concessões de cada lado. E aqui a gente chega à ideia final, que talvez seja a mais importante de todas. O capitalismo não tem uma essência fixa e imutável. Ele é uma relação social dinâmica que está sempre se redefinindo, sempre incorporando elementos novos e se adaptando para sobreviver aos seus próprios desafios. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se o capitalismo está sempre mudando, qual será o seu próximo rosto? Não esqueça que a matéria completa sobre capitalismo, com referências e links, está no nosso blog. O link está na descrição. E esse foi mais um Recorte do Todo. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe e, principalmente, comente. Sua opinião é importante para enriquecer ainda mais esse tema. Nos ajude a deixar esse pedacinho do todo ainda mais completo. Até o próximo vídeo!